Olá, realezas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Este é o segundo vídeo da nossa série Mulheres Bíblicas. No mês de março, nós vamos compartilhar com vocês toda quarta-feira a história de alguma mulher bíblica com o propósito de te inspirar, de te incentivar, de despertar o seu interesse em conhecer um pouco mais das mulheres bíblicas e identificar coisas nas histórias delas que você possa aplicar aí na sua vida, no seu cotidiano, para que você se torne cada vez mais a filha que Deus te criou para ser. E no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Ana. Ana, que foi uma grande mulher de oração e que realizou um sonho muito grandioso através do Senhor. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dela? Então vem comigo! Então, realezas, a história de Ana se passa no livro de 1 Samuel, nos capítulos 1 e 2, e durante o livro ali de Samuel, nós acabamos conhecendo, a história do filho de Ana, que é o Samuel, que dá nome a esse livro. E como nós fizemos no vídeo da semana passada, eu quero apresentar um pouquinho do contexto da história da Ana. O contexto da história dela é muito parecido com o contexto da história de Débora, que nós estudamos na última semana. Elas estão vivendo ali o período dos juízes, época em que os israelitas acabaram se distanciando do Senhor e começaram a adorar outros deuses, a imitar comportamentos de outros povos, imitar a cultura, se adaptar à cultura de outros povos que moravam ali na terra de Canaã. E como eles começam a se afastar do Senhor e adorar esses outros deuses, o Senhor acaba os abandonando. O Senhor acaba se retirando do meio deles. E aí não luta mais no exército israelita e não ajuda mais a defender o povo israelita. E aí o que acontece? O exército fica enfraquecido e aí Israel começa a sofrer uma série de invasões que vai levar a grandes períodos de dominação de outros povos sobre os israelitas, a períodos de submissão a esses povos, a um período de fome, de violência, de tristeza, enfim. Eles vão passar por várias dominações diferentes. É isso que nós acompanhamos tanto no livro de Juízes, onde nós conhecemos um pouquinho da história de Débora, que nós vimos lá na semana passada, e tanto quanto nesse começo da história de Samuel, da história de Ana. E quem era Ana? Ana era casada com um homem chamado Eucana e eles moravam numa região montanhosa perto ali de Efraim, a aproximadamente 9 quilômetros da cidade de Jerusalém. Além de Ana, Eucana também era casado com uma mulher chamada Penina. E a grande diferença entre Ana e Penina é que Ana era estéril, ela não podia ter filhos, enquanto Penina tinha vários filhos. É interessante a gente frisar que a esterilidade de Ana foi algo permitido pelo próprio Senhor. Então, com certeza, ele tinha planos e propósitos nessa esterilidade de Ana. Outro ponto muito interessante na história de Ana é que, apesar de não poder dar filhos ao seu marido, ainda assim ele amava, ele a cuidava e a respeitava de maneira muito maravilhosa. Todavia, o grande amor que o marido dela dedicava a ela não era suficiente, porque ela tinha um grande desejo de ser mãe. E além disso, ela convivia sempre com Penina, a segunda esposa, que tinha vários filhos e que usava a esterilidade de Ana para ficar cutucando Ana, para tirar a paz dela, para perturbá-la. Então Penina ficava sempre zombando de Ana, principalmente nos períodos em que eles iam até a cidade de Siló, onde eles iam adorar ao Senhor, levar sacrifícios. Anualmente eles faziam essa viagem a Siló, onde eles apresentavam sacrifícios ao Senhor. E era principalmente nessas viagens que Penina mais perturbava Ana, e isso tirava a paz e a alegria dela. A Bíblia fala que ela até perdia a vontade de comer, perdia a vontade de sorrir por causa dessa tristeza, porque ela queria ser mãe, queria muito, e ela era constantemente lembrada pela Penina de que ela não podia ser mãe. E era como se Penina desmerecesse Ana por isso, como se ela dissesse que era melhor que Ana por ela ter podido dar a Eucana filhos. Foi justamente em uma dessas viagens a Siló que Ana, apesar de sua tristeza, apesar das suas circunstâncias, não se apegou à tristeza, mas tomou uma atitude diferente. Ela resolveu ir até ao Senhor e fazer uma oração. Ana orou ao Senhor e ela disse assim:
Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto Ana fazia essa oração emocionada ao Senhor e derramava aos pés dele a sua dor, o seu sonho, aquilo que a angustiava e que ela não tinha meios para solucionar, Eli, que era o sacerdote naquele período, pensou que Ana estivesse até embriagada, porque ela estava orando silenciosamente, sabe, só mexendo a boca. Eli, inclusive, chamou a atenção de Ana, falando: para, bêbada, de fazer isso, para de ficar aqui brincando na casa do Senhor. Mas Ana logo falou para ele que ela não estava bêbada, que ela não estava maluca, que ela estava só orando ao Senhor, apresentando a ele um desejo que ela tinha em seu coração. E aí, após aquele momento, Eli abençoa a Ana, e aí a Ana volta, ao encontro de Eucana. E aí a Bíblia diz que depois de orar, ela já volta um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, o seu semblante volta, ela perde aquela aflição, aquela tristeza que estava em seu semblante, e ela volta até a ter apetite. E aí, como a Bíblia nos diz, no dia seguinte ela vai embora para casa com o seu esposo e com a Penina e os filhos da Penina, e algum tempo depois Ana fica grávida, e aí ela fica grávida de Samuel. E aí, após um período de mais ou menos 3 anos amamentando Samuel, Ana leva Samuel até a casa do Senhor lá em Siló e entrega ele a Eli. Então Ana entrega o seu filho a Eli para que ele cresça na casa do Senhor e o sirva durante todos os dias de sua vida. Analisando a história de Ana, é difícil não tirar nenhum ensinamento, nenhuma lição, porque nós podemos tirar várias. Uma das primeiras lições que eu tiro da história dela é como responder a afrontas. No Antigo Testamento, a esterilidade era vista como uma desgraça, como se Deus tivesse pesado a mão sobre a vida de uma filha sua, sobre a vida de uma mulher. Todavia, lá em 1 Samuel, nós vemos que na vida de Ana não era uma desgraça, não era um peso, não era uma consequência de um pecado para Ana. A esterilidade de Ana era algo que Deus havia permitido, porque, como eu já disse, ele tinha um plano na vida dessa mulher. Contudo, Penina olhava para essa situação e se aproveitava dela. Ela perturbava a vida de Ana, ficava sacaneando com a cara de Ana por causa da esterilidade dela. Sendo provocada, Ana poderia muito bem ter provocado Penina de volta. Aliás, ela tinha um motivo muito forte para isso. Ela tinha um argumento muito bom para perturbar a vida de Penina. Afinal, Ana era mais amada por Eucana do que Penina. Ela poderia ter se aproveitado disso para tirar a paz da outra mulher, para ter se vingado de tudo que aquela mulher ficava falando para ela. Mas é muito interessante a posição e a postura que Ana tem. Ao invés de bater a boca, ao invés de ficar se defendendo, ela prefere o silêncio e luta através da oração. A grande atitude de Ana foi escolher deixar na mão de Deus aquela situação e deixar que Ele cumprisse a justiça naquele cenário. Agir assim como Ana é algo muito difícil, porque quando nós somos afrontadas, quando nós somos humilhadas, a primeira reação da nossa carne é querer nos defender, certo? É querer acabar com aquela situação logo, é querer apresentar os fatos para aquela pessoa que está afrontando a gente, nos humilhando. Mas a palavra do Senhor diz para nós agirmos de outra maneira. Em Provérbios 15:1, a Bíblia nos alerta assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes a gente quer se defender de uma coisa e no calor do momento, ao invés de dizer palavras sábias e dizer coisas, sim, que vão ser verdade, mas que vão ser ditas com sensatez, nós acabamos cuspindo qualquer coisa no nervosismo, no calor da pele. E é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que agir de forma diferente. Ao invés de lançar uma palavra furiosa de defesa, de vingança, nós precisamos nos acalmar, segurar a nossa língua e saber a hora de falar e até mesmo como falar. Por isso, a postura de Ana, ela é muito importante para nós, ela nos ensina muito. Porque ao invés de responder, de afrontar de volta, Ana ficou em silêncio. Todavia, ela não ficou inerte, ela não era uma bobona que ficou lá. Não, ela foi orar e apresentar ao Senhor aquilo que estava doendo. E ela permitiu que o próprio Deus fizesse a justiça naquela situação.
E aí justamente no capítulo 2, quando nós já vemos Ana cantando um louvor de agradecimento ao Senhor, ela mesmo ressalta a importância de ter deixado que o Senhor fosse o juiz daquela situação. E ela diz assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Então, olha que preciosidade, ao invés de bater boca e se defender, fique em silêncio, leve o seu problema, essa situação ao Senhor e deixe que Ele seja a justiça que você precisa. E mesmo que você precise se defender, porque há momentos que nós precisamos, mas que nós possamos buscar sabedoria no Senhor e orientação nele, para falar com calma, desviando toda a fúria. Outra grande lição de Ana é o ato de orar. O sonho de Ana era algo impossível para ela. Lembra que naquele período não haviam remédios, não havia médicos, né? E diversos exames que as mulheres hoje que sofrem com dificuldade de engravidar encontram muitas soluções na medicina, mas naquele período não havia nada disso. Não havia recursos, meios de solucionar o problema de Ana. Mas, todavia, havia um Deus que estava atento a Ana. E quando ela orou e falou com o Senhor, Ele a ouviu. A oração, ela funciona como uma ligação entre nós e Deus. É o meio pelo qual nós podemos nos aproximar do Senhor, falando para Ele, compartilhando com Ele tudo que se passa no nosso dia a dia, na nossa vida. A oração é o meio mais seguro de revelar os segredos do nosso coração, revelar ao Senhor as nossas vontades, os nossos anseios e também agradecer a Ele por tudo que Ele é. Enfim, a oração é o meio de nos relacionarmos com o Senhor. Por isso que nós precisamos priorizar a oração, porque assim como nós falamos com o Senhor e temos liberdade de contar tudo a Ele, o Senhor também nos responde, fala conosco, mesmo que a resposta dele não seja exatamente aquilo que nós esperamos, porque às vezes nós oramos e pedimos algo e o Senhor não nos dá, não porque Ele é mau, não porque Ele não ouviu a sua oração, mas sim porque Ele sabe o que é melhor para você. É importante a gente se lembrar das palavras de Jesus, que disse assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A oração é o meio pelo qual nós podemos bater a porta, apresentar ao Senhor o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, também é o meio pelo qual nós podemos adorar e louvar por tudo que Ele é. E nós podemos sempre ter a certeza de que nós não estamos falando sozinhos e de que a resposta a toda oração virá. Então, princesa, valorize a oração e ore, traga isso para o seu dia, porque a oração é o meio pelo qual você se aproxima, é o meio pelo qual você tem intimidade com o Senhor, você busca, cresce, você às vezes vai ouvir sims, vai ouvir nãos, mas é isso, é relacionamento e você tem liberdade para falar com o Senhor, então fale e bate a porta. E a última lição que eu tiro de Ana é manter-se fiel apesar do mundo à sua volta. Assim como Débora, Ana estava em volta a esse período de Israel que era marcado pelo pecado, marcado pela inconstância espiritual, marcado por um período constante em que as pessoas se deixavam levar pela carne e acabavam adorando outros deuses. Todavia, Ana permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu indo ao templo, adorando, louvando ao Senhor, levando suas orações, suas petições a Ele. Hoje nós somos influenciados por tantas coisas, tantos desafios, tantas distrações para a nossa fé, mas nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, apesar das circunstâncias à nossa volta. Inclusive, não importa o quão difícil seja a sua realidade hoje, o quão impossível sejam os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você espera. Talvez você esteja até desanimando na fé por causa das circunstâncias do seu dia a dia, por causa das limitações que você possui, por causa dos seus sonhos que não são realizados. Mas, princesa, não deixe que nada disso te impeça de buscar ao Senhor. Lembre-se que não há impossíveis para Ele, que Ele pode resolver tudo e qualquer coisa. E para alcançar a vontade dEle e os planos dEle para a sua vida, que são muito melhores do que os seus, você precisa permanecer firme e unida com o Senhor. Essas foram apenas algumas das lições que eu extraio da história de Ana para mim e para a sua vida, mas existem muitas outras. Eu espero que você reflita sobre a história dessa mulher, medite nela e extraia outras lições também.
Aliás, nós temos um e-book distribuído de forma gratuita. O link para você baixar tá aqui na nossa descrição, né, na descrição do vídeo. Nesse e-book, nós fizemos especialmente para essa série, todas as histórias das mulheres que nós vamos compartilhar aqui com vocês estão lá. E você pode ler e aprender um pouco mais sobre essas mulheres, estudar mais e aprender mais outras aplicações para a sua vida, amém? Então baixe, não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais as mulheres bíblicas, porque são grandes exemplos para nós, independente das nossas idades. Amém? Um beijo, um cheiro, compartilha esse vídeo, curte, comenta aí embaixo o que você aprendeu com Ana e que outra mulher você gostaria de aprender um pouco mais também. Amém? Não saia daqui sem fazer isso, por favor. E baixe o e-book para você ler mais tarde, hein? Um beijo de novo, tchau, a paz!